Não somos o que pensamos ser. Somos mais. Somos aquilo que lembramos, aquilo que esquecemos. Somos palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos que cedemos sem querer. Essa é uma frase de Freud. E hoje eu recebi um convite para falar sobre no Essência da Mulher, sobre protagonismo. Meu nome é Carla Moreno, eu sou psicóloga. E para falar sobre protagonismo, eu pensei o seguinte: o que eu preciso para falar para outra pessoa sobre qualquer assunto? Eu preciso lançar a mão então na minha história e ver se eu tenho algo disso, seja meu ou seja de uma vivência que eu participei, eu presenciei, para eu poder falar, né? E aí eu pensei primeiro assim, então vamos fazer uma trajetória. Primeiro vamos pensar na questão da identidade, que é uma coisa que a gente já vem falando. Na live Espelho, Espelho Meu, nós falamos sobre identidade e a gente disse o seguinte: a identidade ela é construída e ela é atualizada constantemente. Então, ela passa por aquilo que eu vivencio, por aquilo que eu aprendi, né? Ela passa por várias esferas, já que nós somos seres bio, psico e social, então a gente vai beber na fonte de cada uma dessas esferas para a gente construir. E a gente está inserido numa universalidade, então a gente acaba se apropriando de alguma coisa dessa universalidade e para formar nossa identidade. Então a gente lança a mão do nosso olhar para o mundo, a gente lança a mão do nosso olhar para nós mesmos. E quando a gente fala de protagonismo, a gente precisa falar além disso, além desse olhar para o outro, além desse olhar para nós mesmos, a gente precisa falar então do olhar que a gente vai lançar sobre o novo sobre nós. Né? Você vai lançar um olhar então sobre aquele novo sobre você. Porque a gente vai construir algo. E isso condiz com aquilo que você espera. Porque é o seguinte, então o protagonismo ele tem a ver com o quê? É simplesmente eu ser o dono da história? Mas como é que eu faço para ser o dono da história? Então, assim, o protagonismo ele diz de uma autoobservação, diz de um autoconhecimento, diz desse olhar que eu lanço sobre as minhas coisas e ressignifico aquilo que eu acho necessário. Então, o protagonismo ele está diretamente ligado com o quê? Com a inteligência emocional. Ele está diretamente ligado, então, com escolhas. Ele está diretamente ligado com tomada de decisão e responsabilização. Autorresponsabilização. Porque a gente se conhece, a gente faz escolhas, mas a gente precisa entender que a gente também tem que lidar com as consequências dessas escolhas. E quando a gente escolhe, né, às vezes a gente nem sabe que a gente está escolhendo, porque a gente acha que não escolher não é uma escolha, mas não escolher também é uma escolha, porque vai ter consequências da mesma forma. E aí a gente pensa assim, protagonista ou vítima? Né? As pessoas colocam muito essa questão. E colocam o lugar de vítima como se fosse um lugar muito confortável, muito tranquilo e passivo. Só que a gente precisa entender que esse lugar de vítima, ele é um lugar que gera sofrimento. Ele não é um lugar passivo, até porque todo um cenário ele precisa ser construído para que a pessoa consiga lidar com aquele sofrimento dela. Então não é um lugar passivo, né? Então a gente precisa se conhecer, lançar a mão disso tudo, até porque para ser protagonista, a gente precisa conseguir então lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças. É uma constante. A gente vai precisar, assim, às vezes a gente precisa ter coragem, mas coragem, quem tem coragem não tem medo, e não é isso. Coragem não é ausência de medo. Porque a pessoa que é corajosa também tem medo. Por isso ela avalia os riscos. E isso a gente precisa fazer na vida da gente o tempo inteiro. As pessoas acreditam que é só no trabalho, mas não é.
A gente precisa avaliar e reavaliar o tempo todo essas questões que a gente escolhe e as consequências dela. Então, a gente está avaliando o risco. Quando a gente não escolhe, o que acontece? O risco ele acontece, né? A consequência ela acontece da mesma forma e eu vou ter que lidar com ela do mesmo jeito se eu tivesse escolhido. A diferença entre escolher e não escolher é que eu, pelo menos na hora que a consequência vier, eu já vou ter estabelecido o que eu posso fazer daquilo. Por quê? Porque se eu avaliei o risco, eu estudei a situação, eu analisei o que poderia acontecer. É claro que nem sempre a gente vai ter tudo muito certinho e definido na mão da gente, né? Mas aí, se a gente tem uma inteligência emocional para lidar com as situações, a gente vai conseguir fazer, então, uma solução, né? Produzir algo para contornar aquela situação, certo? Vou falar com vocês agora sobre um assunto que tem muito a ver com essa questão do protagonismo, que é uma experiência minha na época do estágio. A minha formação, ela teve eu tive que revisitar tudo isso, sabe, gente, para poder começar com essa questão dos vídeos. Isso foi muito bacana para mim. E eu tive muita coisa que eu desenvolvi, que eu trabalhei, que eu estudei, então vários projetos, né, vários estágios. Então, assim, muito da minha formação teve uma parte na saúde mental. Então, muito dela, o olhar foi da saúde mental. Então, eu tive estágios em centro de convivências, CAPS, fui AT, fiz estudos, né? Na verdade, eu seria acompanhante terapêutica. A gente fez mais a parte de implantação do projeto do Pai PJ, né? Que é um projeto que lida com um louco infrator. E a gente fez essa parte da implantação, ela foi uma parte mais desse olhar, né? Que quando a gente fala sobre protagonismo na saúde mental, a gente está falando então de dar voz para o sujeito, a gente está falando de fazer com que ele sinta o subjetivo, ele tenha essa experiência com a subjetividade dele, para depois, possivelmente, ele poder tomar uma decisão para essa questão da construção da singularidade dele e das escolhas dele. Então, a gente pensa num primeiro momento sobre o quê? Sobre autonomia. Então, nossos estudos, o nosso encontro com essas pessoas se deu a partir da autonomia. E isso faz toda a diferença. O Pai PJ é uma política, né, de atenção que foi criado pela Fernanda Ottoni, quem eu tive o prazer de conhecer, na verdade. Vi algumas vezes, estudamos juntas alguma vez pelo fato de fazer parte do projeto de implantação lá em Barbacena, porque é um programa que acontecia em Belo Horizonte. Então, assim, é muito bacana entender que o protagonismo ele tem relação com autonomia, com garantia de direitos, com cidadania, com essa questão de minimizar o sofrimento do outro, sabe? Então, assim, muitas vezes você pensar numa qualidade de vida, é você entender que o outro, muitas vezes, você quer para o outro uma coisa que o que ele precisa não é aquilo, né? Então, assim, lançar a mão do protagonismo é garantir a autonomia, e autonomia é diferente de independência, né? Porque a gente pode ser autônomo, mas depender ainda do outro, de alguma forma. Então, garantir a autonomia é garantir um protagonismo, né? É aquela questão assim de você poder viabilizar para o outro as pequenas escolhas do dia a dia. Isso é ser protagonista. Então, assim, a gente lançar a mão dessa ideia pra gente. É autoobservação, é autonomia, autoconhecimento, para a gente poder lidar com a gente, é autogestão, e a gente conseguir, então, lançar esse olhar também para o outro, né? E entender que o protagonismo ele vai muito além de você simplesmente fazer algo.
né? Porque esse fazer, ele precisa ser pensado, ele precisa ser refletido, ele precisa estar de acordo com aquilo que você acredita, para que ele seja construído com bases sólidas, para que as consequências dessas escolhas elas sejam positivas ao invés de negativas. Que você consiga então construir o seu protagonismo e olhar para a sua história e ver que ela fez toda a diferença, ainda que hoje ela não esteja tão atuante, mas ela fez toda a diferença para ser quem você é, né? Ela passa pelo seu olhar, né? Então a gente pensou que era um ser fechado, mas não é. Então a gente pode e deve lançar mão desse olhar, né? O momento que eu falei aqui para vocês sobre a minha vivência com o lançar mão do protagonismo para o outro, que foi nessa questão de dar voz para o sujeito, de fazer com que ele consiga então perceber a sua singularidade, isso já faz a diferença. E olhar para isso me fez reviver muita coisa, né? Que de certa forma estavam inseridas nas minhas escolhas, mas que hoje eu fiz isso de uma forma muito mais consciente e enxergando com outro olhar, com o meu olhar de agora, né? Então, ser protagonista diz disso também, de estar aberto para um novo olhar para si mesmo, porque o novo às vezes assusta. Só que o novo ele pode trazer muitas outras coisas pra gente, muitos benefícios, inclusive. Então, lance mão da sua história, olhe para você, garanta para você os direitos mínimos. Se permita, então, lançar mão das suas escolhas, das suas tomadas de decisões. Garanta seus direitos, os direitos daquelas pessoas que vivem com você. Isso é ser protagonista. É também possibilitar ao outro um lugar social, possibilitar ao outro um espaço para protagonizar a sua história também. Então, lança a mão desse novo olhar de protagonismo. Pode ser até que tenha esse olhar para várias pessoas, mas lança a mão do seu olhar para isso. Tenta entender o que você entende do protagonismo. Tenta entender se realmente você tem uma parcela disso na sua história. E construa. Até porque a gente é um ser em constante transformação. E essa é a beleza, né? De poder olhar pra gente e poder fazer diferente. A gente poder pensar e poder construir. Muitas vezes uma coisa veio dando certo, mas chega num certo momento onde ela não dá mais certo e a gente precisa mudar. Então, lança a mão disso. Seja você a pessoa a fazer as escolhas da sua história. Então, espero que isso construa para você um novo olhar. Lance mão, então, da autonomia, do auto-olhar, do autocuidado, de uma atenção integral a você, para que você consiga, sim, lançar mão do seu ser e escolher. Porque resposta assertiva não tem a ver só com certo ou errado. Tem a ver com acordo com que estar de acordo com aquilo que você acredita. Tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima.